Boa noite a todos e a todas. Uma tardezinha chuvosa, né? Aquela vontade de ficar em casa. A espiritualidade nos auxiliando para estarmos aqui. Bom, a gente vai dar início às nossas atividades da tarde de domingo. Parte delas, né? Já que acabamos de encerrar agora há pouco a terceira etapa aí do nosso estudo de verão sobre mediunidade. Semana que vem estamos caminhando aí para o último dia. E vamos estar todos aqui reunidos, se Deus quiser. Antes de fazermos a nossa prece, eu gostaria de fazer uma leitura, né, da mensagem presente na obra Sinal Verde, que é uma obra, né, ditada pelo Espírito André Luiz, psicografia de Chico Xavier, e ela tem por título Sugestões no Caminho. Vamos refletir. Levantar-me, por quê? Aprender sempre, sim. Cada criatura colherá da vida não só pelo que faz, mas também conforme esteja fazendo aquilo que faz. Não se engane com falsas apreciações acerca de justiça, porque o tempo é o juiz de todos. Recorde, tudo recebemos de Deus, que nos transforma ou retira isso ou aquilo segundo as nossas necessidades. A humildade é um anjo mudo. Tanto menos você necessite, mais terá. Amanhã será, sem dúvida, um belo dia, mas para trabalhar e servir, renovar e aprender, hoje é melhor. Não se iluda com a suposta felicidade daqueles que abandonam os próprios deveres, de vez que transitoriamente buscam fugir de si próprios, como quem se embriaga para debalde esquecer. O tempo é ouro, mas o serviço é luz. Só existe um mal a temer, aquele que ainda existe em nós. Não parar na edificação do bem, nem para colher os louros do espetáculo, nem para contar as pedras do caminho. A tarefa parece fracassar? Siga adiante, trabalhando, que muita vez é necessário sofrer, a fim de que Deus nos atenda à renovação. Vamos orar, meus queridos? Fechando os nossos olhos, buscando as vibrações celestes que já se fazem presentes aqui neste ambiente, os amigos trabalhadores espirituais que já nos envolvem de tanto amor, voltando os nossos pensamentos a Jesus, divino amigo, que sublime oportunidade temos neste instante refletir sobre ti, sobre vossa mensagem, sobre aquilo que quer que aprendamos esta noite, sobre a mensagem que quer que possamos levar conosco para nossos lares ao fim de todas essas atividades. Envolva-nos da tua luz, do teu amor, que possamos entender as palavras que aqui serão ditas com o coração aberto. Que tu possas, Mestre, abrir em nós a luz da compreensão e do entendimento, e à medida que a mensagem for ser proferida, que possamos sentir todo o fluido benfazejo que há de nos envolver neste momento. Que nosso amigo expositor, Marco Augusto, possa fluir palavras de bênçãos que vão alcançar os nossos corações, as nossas vidas, provocando a transformação necessária que assim o Senhor predestinou para este momento. Esteja conosco, transformando essa psicoesfera num espaço de luz, de amor, de compreensão e de atenção, que os olhos do nosso coração, e não só os da face, possam enxergar a presença amiga e generosa dos vossos emissários que vão conduzir a atividade aqui. Que assim seja. Então teremos a palestra com o nosso amigo Marco Augusto, que eu confesso, né, que até um trocadilho, eu nasci assim, eu cresci assim, e que o nosso amigo nos conduza nessa atividade noturna. Boa noite. Boa noite. Que tema intrigante, não é mesmo?
que a gente fica até um pouco meio perdido. O que será que vai ser falado nessa palestra? Eu nasci assim, eu cresci assim. Será mesmo que ficarei ou serei assim? Mas vamos compreender hoje. Além de dar boa noite a vocês, hoje eu gostaria de dizer boa noite a quem está dentro dessa telinha aí falando conosco hoje, porque quem está em Cuiabá sabe que hoje choveu. E quando chove em Cuiabá, a gurizada não sai de casa. Mas olha só, mostra aqui essa galera que veio hoje assistir a gente para demonstrar já um início do que iremos falar aqui sobre preguiça moral. É um dos nossos assuntos. E vocês não tiveram, estão aqui hoje conosco, quando poderiam estar assistindo de casa. Não que você que está aí seja preguiçoso, apenas dizendo que eles tiveram um pouco mais de vontade. Venha na próxima vez estar com a gente. Gente, e aí? Eu nasci assim. Alguém já ouviu alguma vez alguém dizer isto? Meu Deus do céu! Síndrome de Gabriela. Uma novela que confesso a vocês que eu nunca assisti. Mas todo mundo fala. Não há quem hoje viva no Brasil que não ouviu falar sobre essa novela, que foi baseada lá em Jorge Amado, uma das obras da literatura brasileira, e que inclusive virou música. Mas por que isso é tão falado no nosso país? Ou entre nós, sobre essa síndrome de Gabriela, ou esse comportamento repetitivo em muitos de nós? O que será que está embutido aí? E principalmente em nós, espíritas. Não somos diferentes de ninguém de outras religiões. Não somos. Temos os mesmos comportamentos. Mas o convite é diferente. O convite para nós que nos assumimos espíritas é um pouco diverso daquele que se encontra aí, ainda por se encontrar na vida. Vamos ver um rápido vídeo, prestamos bastante atenção nele, para a gente poder iniciar essa nossa conversa. E agora saiu. Isso você precisa melhorar o comportamento, ou seja, um nível superior. Mas aqui a gente tem um problema. Melhorar o ambiente, para isso você precisa melhorar o comportamento, ou seja, um nível superior. Mas aqui a gente tem um problema. Será que existe algum guia, um manual, uma receita de melhores comportamentos espíritas? Podia ser tipo miojo, né? Tipo, vem assim um saquinho, né, junto com a gente quando a gente nasce, e aí tem lá, tipo, 5 instruções, 3 minutos, botou uma aguinha ali, fechou, reforma íntima, 100%, mundo feliz. Partiu. Só que não! Então, pesquisando e estudando sobre este assunto, eu encontrei a resposta. E ela está no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, sim, temos aí um certo guia do que nós devemos fazer para sermos bons espíritas. E aí, tem uma frase ali que é absolutamente perfeita. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que faz em dominar as suas más inclinações. Então não adianta a gente falar por aí que é espírita e não colocar essa frase em ação, não é mesmo? E isso tem tudo a ver com os nossos comportamentos, com aquilo que a gente faz, com a forma como a gente age e até como a gente reage durante a nossa vida. E sabe o que eu acho mais interessante dessa frase? É que ela não fala sobre o fim, ela não fala sobre a linha de chegada, sobre o objetivo final. Ela fala sobre a jornada, sobre o caminho, sobre o como chegar. A transformação moral é um processo contínuo, é uma caminhada, assim como esse domínio das más inclinações. Então é super importante que você curta a jornada e não fique só pensando lá no objetivo final quando você for um super espírito de luz. Eu sei, a gente não é espírito de luz ainda. Então se você está nessa também de não ser um espírito de luz, mas você já está buscando ser uma pessoa melhor hoje, amanhã e depois de amanhã, então é nóis! Show!
Tamo junto. Só de assistir esse vídeo aqui, buscando uma melhoria, por menor que seja, isso já indica que você está sim tendo uma atitude, um comportamento de uma boa espírita. E quando a gente leva esse exemplo dos comportamentos também para o centro espírita, aí as perguntas, as reflexões que surgem são as seguintes: quais são os comportamentos que os trabalhadores do centro devem ter para acolher as pessoas, para que o trabalho se desenvolva da melhor maneira possível e para que todo mundo que esteja ali esteja junto nesse caminho de evolução? Mais do que isso, será que existe algum tipo de comportamento nocivo que está dentro do centro espírita e que precisa ser melhorado? Então, mais uma vez eu te digo, você quer melhorar os seus comportamentos ou promover a melhoria de comportamentos aí no centro espírita? A gente vai ter que ir para o próximo nível, que é o nível de capacidades e habilidades. E claro, isso vai ficar para o próximo vídeo, mas já já ele chega. Então me diga aqui nos comentários qual o comportamento que você escolhe mudar e como você pretende fazer isso. Porque aqui é assim, não tem essa de eu sei que eu tenho que melhorar, eu sei que eu tenho que ser melhor, mas eu só sei, eu não faço nada. Aqui tem que agir, que é a ação que vai fazer você realmente alcançar os resultados que você quer, não é mesmo? Então vamos agir. E eu vejo você no próximo vídeo. Tchau! Esse rapaz aí, que tem um canal chamado Coaching Espírita, é lógico, uma brincadeira, né? Sabemos aí que não tem ninguém especializado em dar orientações para espíritas. Se pode dizer que existe alguém a dar orientação, seria... Quem é o modelo em médio? Jesus. Ótimo. Então já temos aí um guia. Não precisaríamos necessariamente de outro ou de uma receita, por exemplo, de miojo, como ser feliz. Mas existem alguns pontos aí interessantes a observar. E aí, espíritas? Somos nós. E esse nosso comportamento, por exemplo, essa síndrome de Gabriela, ela condiz com o comportamento de domar as suas más inclinações? Não. Quando eu me coloco a domar as minhas más inclinações, eu me coloco verdadeiramente como um trabalhador espírita. Embora seja muito comum, vou dizer algo a vocês que talvez não tenhamos a coragem diariamente a dizer. Espíritas é trabalhador. Ele trabalha. Pode ser que ele momentaneamente venha ao centro espírita como quem vai à missa. Eu vou à missa, assisto à missa e vou embora para casa. Porém, eu permaneço trabalhando o tempo inteiro. Por quem? Por mim mesmo. Porque Jesus, embora ele conte com o nosso esforço, necessariamente, objetivamente, ele não precisa do nosso trabalho para que ele seja melhor. Ele por si mesmo já trilhou esse caminho. Mas nós que precisamos construir ainda esta jornada toda, construindo em nós esse novo ser. Quando lá, literariamente, construiu-se uma personagem que tinha, na verdade, um viés muito preguiçoso de comportamento, em que se diz, olha, sempre agi dessa forma, não vou mudar agora. E, quiçá, nunca mudarei, porque isto sou eu. Na verdade, observamos bem, o nosso comportamento perante esta personalidade, que nós vamos dar o nome que quisermos, não é o espírito. Quem se comporta, quem verdadeiramente age, é a personalidade ou é o espírito que ali habita? E aí? A pergunta é exatamente essa, para causar dúvida. Quem está agindo? É o espírito ou é a persona? Porque se a resposta for, em mim está agindo a persona, aí eu vou dizer de todos os meus vícios e também das virtudes que eu exercitei. No entanto, somente o espírito tem condições, porque se vê de forma imortal, de que ele é muito mais que isso. Então não é possível ter a síndrome de Gabriela nesse caso, em dizer que eu
vou ficar eternamente assim. Porque haveria então a derrogação de uma lei. Alguém sabe me dizer qual seria essa lei? Progresso, trabalho, causa e efeito, evolução. Exato. No fim das contas, se a gente unir todas elas, por exemplo, quando eu não faço esforços de aprimorar em mim algo que está visivelmente necessitando de atenção, eu estou agindo de forma amorosa? Não. Pode até, neste momento, ser cômodo. Não vou mexer com isso não. Dá muito trabalho ter que desenvolver a paciência. Prefiro soltar os cachorros ao invés de trabalhar a paciência. No entanto, esse esforço ou essa falta de esforço em relação à falta de paciência não vai me gerar depois um exercício ainda maior, que é de ter que corrigir a falta de exercício e ainda assim exercitar para construir em mim a virtude que eu escolhi não exercitar. Em outras palavras, é semelhante a um caminho. Vamos caminhar. Temos vários caminhos. Por vezes nós temos impulsos a ir por um, a ir por outro. Só que se não for uma boa escolha, suponhamos que escolhemos um caminho que não nos levará ao destino, à meta que nós desejamos alcançar, que é a felicidade. Nós escolhemos um que não nos levará até lá. Quanto mais nós caminharmos nesse caminho, nessa estrada, maior será a volta para ir de novo no ponto de partida, para ir para onde nós gostaríamos de ir, para a felicidade. Então dá duplo trabalho. Vou caminhar para caramba até descobrir que não tem saída e voltar de novo até o ponto inicial para daí fazer a escolha correta. Então não cansa? Cansa ou não cansa? Cansa. Você andou e falou, poxa vida, faço tanto esforço aqui andando, no caminho errado, mas tanto esforço aqui andando para chegar em lugar algum. Não dá uma sensação de injustiça aí, olhando só esse ponto? Dá. Não estou fazendo esforço? Estou. Só que esforço por esforço, na verdade, me esforçar a exercitar virtude não é qualquer situação. Porque se fosse assim, quando eu me silencio na hora que eu preciso me posicionar, por exemplo, diante de um filho que está agindo de forma inadequada, se eu me silencio nesse momento, não estou agindo de forma virtuosa. E posso ainda dizer, preferi o silêncio a pontuar o que era adequado. Não é virtuoso. O silêncio neste momento não é proativo. Ele, na verdade, ele foi mais um exercício de conivência do que de correção, que era necessário nesse momento. Importante, então, nós não confundirmos nisso tudo o que é personalidade, a forma como eu ainda estou agindo, com a forma que eu deveria agir. A minha referência deve ser sempre a forma que eu deveria agir. Quando ele fala lá no final, tem que fazer esforço, na verdade não há uma obrigação. Quando foi que vimos em algum momento a lei, ou Deus, ou os bons espíritos, algum relato, se alguém ouvir, por favor fale, em que eles nos imporam, nos obrigaram a exercitar ou fazer alguma coisa? Alguém viu esse momento? Alguma lei de obrigação? Eu também não. Na verdade, é a própria escolha do Espírito. O que ele estava falando naquele momento é sobre dever. Deve o espírita exercitar, deve o espírita fazer o esforço para melhorar-se. No entanto, ainda é livre. Mas fica a pergunta, pensando na questão de ser livre, mas e aí? E aqueles que renascem de forma compulsória? Teoricamente estão sendo impelidos, obrigados a reencarnar, por exemplo. Alguém já pensou nisso? Vejamos
que até mesmo quando a lei de Deus, as leis divinas, nos impele a alguma ação, até mesmo nesse momento, existe em nós a liberdade de escolha. Eu posso vir, eu posso reencarnar pela lei de causa e efeito ali, agindo sobre mim, eu que deixei de reencarnar por séculos, milênios quiçá, por falta de vontade, por não querer fazer esforços na existência, por isso permaneci na erraticidade, desencarnado ou morto por tanto tempo. Quando a lei de progresso me alcança e diz: amigo, não, agora chegou a hora, já te demos o tempo necessário, você precisa evoluir, porque a evolução está fadado a todo espírito, não há quem não evolua. Por isso que essa síndrome, eu nasci assim e serei sempre assim, não é possível, porque ela está derrogando a lei de progresso. E quando a lei de progresso me alcança, eu vou renascer, mas ainda assim eu posso não viver da forma que deveria viver. Perdi uma oportunidade? Perdi uma oportunidade. É novamente a lei de liberdade me permitindo fazer escolhas, mais uma vez. Ainda que, sobre a lei de progresso, eu seja conduzido a renascer, eu posso escolher não fazer desta existência as melhores escolhas. Vou desencarnar e possivelmente terei mais oportunidades, porque assim é a lei, para renascer e refazer quantas vezes forem necessárias. Mas até como propósito? Até como algum propósito de, não, nessa eu não vou conseguir, deixa para a próxima. Até como propósito, de propósito. Isso? Quando eu, numa existência, que a Márcia está nos colocando e perfeitamente, sobre observando todo esse processo, eu nasci assim, eu cresci assim, não tenho jeito, eu sou assim desde quando me concebo por gente, e de propósito, eu não faço esforços. Deixa para a próxima. Na próxima existência eu vejo isso. E aí vem a vida convidando por várias experiências. Não, deixa para a próxima. Veja que ainda que eu não diga mais, porque vejamos, duvido, posso estar muito enganado, mas duvido que qualquer um de nós aqui diga isso verbalmente. Porém, ainda em sentimento, às vezes estou exatamente fazendo isso. Olha, não tem mais jeito, não, vou deixar. E vai deixando passar, vai deixando passar. É como uma dívida. Eu vi que está vencida, mas não vou pagar não. E ninguém vai me cobrar. Vai passando o tempo, e a dívida está vencendo, está vencida. E está os juros. E eu não estou vendo, eu estou deixando. Porém, quando eu faço esse tipo de ação, veja, a minha responsabilidade se torna ainda maior. Porque não há ignorância. Quando há a ignorância de eu não sabia que era dessa forma que era para ter sido feito, eu não tinha concepção disso, é diferente. E a própria lei divina sabe e age conosco também de forma diferente. Como é possível ela agir de forma igualitária para todos nós, se o nível de consciência é distinto? Mas se nós temos condição de observar, existe vida após a vida, a morte é só uma porta, então não vai adiantar empurrar com a barriga a minha dívida, que quando chegar a hora de partir, a hora de pular, a hora de desencarnar, eu vou ter que dar conta disso. Para nós, verdadeiramente, não tem como, gente. Por mais que nós tentamos empurrar com a barriga, para nós que acreditamos na vida após a vida, não é possível. Porque se nós pensamos que é possível burlar de certa forma, ou achar que vai ficar perdido no tempo aí, ou na conta, no fim, nós não estamos acreditando, não temos a convicção de que somos espíritos.
E se nós temos dúvidas que somos espíritos, aí sim, nós vamos agir dessa forma e vamos imaginar que passará despercebido. Mas se nós estamos agindo dessa forma, tendo a ideia de que não somos espíritos, aí a nossa dívida se torna um pouco mais maior. Alguém sabe me dizer por quê? Porque o conhecimento veio. A concepção da realidade veio. E a gente pegou a realidade, pegou a informação, sou espírito, e guardou. E decidimos pegar uma máscara e fantasiar a realidade. Mas essa máscara é como se tivesse uma cola. Quanto mais nós mentimos para nós mesmos, mais ela cola em nós. Quanto mais nós achamos que estamos enganando a nós e a Deus ou a qualquer pessoa que seja, mais ela cola em nós. Mas quando essa máscara é retirada, ela já está profundamente colada em nós. Ela não vai causar dor, ela possivelmente nos causará feridas, e aí nós teremos que cuidar agora da ferida causada por nós mesmos. E essa ferida, e essa máscara, melhor dizendo, ela é retirada no momento em que desencarnamos. Aí está para o espírita o juízo final, o momento em que daremos conta no juízo interno, na nossa consciência, de todo esse convite feito e que nós deixamos por vezes passar. Nesse sentido, quando nós adentramos ainda nessa ideia de que é possível burlar inconscientemente ou subconscientemente, é porque nós não estamos desenvolvendo a consciência plena. O espírito age sobre ele dois aspectos: a mente e a consciência. Alguém sabe me dizer o que seria a mente? É para os espíritos encarnados, no caso nós. E aí, o que seria a mente? Quando nós estamos num processo em que estamos pensando em várias coisas ao mesmo tempo, se nós falássemos agora aqui, não pense numa cor amarela, a nossa mente já pensou. É possível nós educarmos a nossa mente? É possível. Porém, dá trabalho? Precisa de exercício. Nesse sentido, a mente é tudo aquilo que é objetivo para o nosso pensamento. Ele age de forma objetiva. Aquilo que nós estamos sentindo, nós traduzimos como pensamento, é mente. A consciência já é um exercício, já que no Livro dos Espíritos nos deixa muito claro que as leis divinas em nós é um ser, é um elemento dentro de nós que não é possível ser enganado. A mente nós conseguimos enganar. Todas as vezes em que nós mentimos para nós mesmos, estamos mentindo para a nossa mente, para aquilo que nós fisicamente chamamos de cérebro. Porém, não é possível enganar o espírito. Fica lá registrado todas as questões que nós não nos damos conta verdadeiramente. Lá fica. No momento em que nós desencarnamos, temos acesso a isso. Vamos ver agora mais um vídeo para a gente compreender melhor essa questão que nós estamos falando sobre esse comportamento e o convite para o espírita. Acho que alguém conhece esse rapazinho, né?
Imagina o universo. Agora imagina o quanto as coisas mudam nesse universo. Desde as maiores até as menores. Isso aqui é uma das menores no caso. Sério. Esse corte de cabelo, sério, é uma das menores. É sobre a importância dessas mudanças que a gente vai conversar agora. Sério, eu tava cortando o cabelo, o rapaz perguntando o que eu queria e eu pensando, gente, as mudanças. As coisas mudam lá fora, mudam aqui dentro, mudam o tempo todo. Só que nem sempre é fácil nos adaptarmos a essas mudanças. Afinal, não é fácil sairmos da nossa zona de conforto. Mas, já que essas mudanças fazem parte da vida, e se a gente aceitasse que elas existem e melhor, aproveitasse elas? O corte de cabelo, a mudança de trabalho, de colégio ou de faculdade, tudo isso pode ser visto como um convite de Deus para que continuemos o nosso amadurecimento, vivendo de uma forma mais alegre e pacífica. O mundo muda, a natureza, as tecnologias. Hoje mesmo a gente está gravando com uma câmera 4K, mas semana passada a gente estava gravando numa só 3K. Isso faz parte da evolução, ainda que pareça, por hora, que está destruindo algo muito antigo e confortável. Afinal, preciso é que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Porque o que chamamos de destruição, ou de mudança mesmo, não passa de uma transformação, que tem por fim a renovação e a melhoria. Sem mudança, a gente não evolui. Mudar é deixar de lado o homem velho, que é um símbolo de todas as dificuldades que ainda trazemos no nosso coração. É compreender que ele nos deixou, sim, várias experiências, mas olhá-lo nos olhos e dizer: seja meu amigo, eu te perdoo. Eu vim para que tenhamos vida em abundância. Venha ao meu coração, você que está aflito e sobrecarregado, que está aprendendo a ser brando e humilde de coração. Ser um cidadão do universo é se manter flexível, fluindo, sabendo e sentindo que tudo nesse mundo vai mudar e que isso é bom. A única coisa que nunca vai mudar é a nossa condição de filhos de Deus, herdeiros do universo. Olha ao seu redor, agora mesmo, você pode pausar esse vídeo e olhar ao seu redor nessa sala que você está, ou não sei onde você está assistindo esse vídeo, e veja quantas oportunidades estão implorando para serem aproveitadas. Conta pra mim aqui nos comentários. É fácil para você lidar com as mudanças? Teve alguma mais desafiadora? Até quarta que vem, ao meio-dia, aqui na FEB TV. Fica aí o convite para assistir esse rapazinho, Cidadão do Universo. Toda quarta-feira, meio-dia, tem um vídeo novo no YouTube. Vejamos só. Esse jovem Tiago vem nos trazer alguns convites ou algumas reflexões e que tem a ver com o tema de hoje. Observem só. Essa lei de destruição que está em O Livro dos Espíritos, que é uma lei natural, ao mesmo tempo uma lei moral, acontece em vários âmbitos, tanto fisicamente exterior, falando sobre o planeta passar por transformações, como também em menor grau, que é em nós. Essas transformações acontecem ou devem acontecer a todo instante. Porém, essa lei, veja que Allan Kardec utiliza o termo lei de destruição, que nós fomos compreender somente depois que essa lei de destruição necessariamente é uma lei de transformação. O termo utilizado, destruição, não deixa de dar a qualidade que é a de transformação. Observando em nós, quando nesse exercício de querer permanecer nas mesmas dificuldades, nós estamos deixando ou negando as várias experiências que fomos convidados a passar. Mas quem escolheu passar por elas? Fomos nós. Veja como que não é contraditório. É sério, é contraditório. Você escolhe algo, mas depois você diz não para aquilo que escolheu. O ponto é que, como nós não lembramos que escolhemos isto, porque a lei de esquecimento age sobre nós nesse momento, nós não conseguimos visualizar o momento do planejamento encarnatório, que fala, olha, vou passar por isto, que é para poder exercitar aquilo, que é para alcançar aquilo outro. Como a gente não lembra de tudo isso,
ou não queremos lembrar de tudo isso, nós ficamos como um barco à deriva, vivendo como quem não tem rumo. Porém, existe um norte, existe um programa, existe um propósito. Como nós não queremos acessar, ou por vezes não acessamos essa programação, quando nos chega um desafio, como por exemplo uma experiência que nos causa extrema dor, nós buscamos um responsável, buscamos um culpado. E na maioria das vezes, esse responsável não somos nós. Nós colocamos na nossa mente que esse responsável não é nós. É alguém, é um familiar, é um amigo, é o trabalho. E nós não lembramos que quem escolheu passar pelas experiências fomos nós. Nós passamos por essas experiências dolorosas por algum motivo. Mas como não nos vemos ainda como imortais, ainda nos vemos dentro dessa caixa, apenas no caminho, naquilo que está na nossa visão, nós não ampliamos essa visão holística. E por não ampliar para uma visão holística, nós nos encerramos na dificuldade. Por isto, é tão trabalhoso e às vezes se torna difícil. Esse difícil é difícil mesmo porque a pessoa não quer exercitar. E aí, quando vem alguém nos convidando, quando vem uma experiência convidando, ela diz não. Não para modificar a situação. Quem aqui não conhece alguém que mesmo passando por dificuldades atrozes, a pessoa parece que não sai do lugar, permanece na mesma situação, às vezes reclamando, às vezes lamentando, se queixando e não sai da mesma situação? Alguém conhece alguém assim? Eu conheço, eu mesmo. Inclusive, eu me observei esses dias fazendo essa questão, passando pelo processo de lamentação. Cada um de nós, quando conhece algumas situações, ou tem leve impressões de algumas questões, no meu caso, observando o meu propósito de vida, o meu propósito existencial, já tive certo contato com isso, me observei esses dias reclamando profundamente diante de uma situação que eu sabia, no fim das contas, de que fazia parte de todo esse processo. Ninguém passa por um processo expiatório tão profundo ao acaso. É preciso ali ter um motivo. E se Deus permite a folha cair e permite a gente passar por determinados exercícios, não é ao acaso, porque senão ele estaria errando. E se Deus erra ou errasse, não é Deus. Como pode existir um ser que se denomina Deus, que é todo poderoso, que de tudo sabe, e ao mesmo tempo tem todo o poderio, como pode ele também ter exercícios falhos? Não é possível conceber pela racionalidade um ser que mesmo diante de nós, observando a nossa intimidade, cheias de erro, cheias de dificuldade, se o nosso Criador também fosse cheio de erro e cheios de dificuldade, nós não teríamos nenhuma referência real. Assim como Jesus, que é hoje modelo e guia da humanidade, também não teria nenhuma referência real, porque tudo no universo estaria desencadeado, não estaria em perfeita conexão como é o nosso planeta, embora a gente não consiga ver isso sempre. Nesse sentido, gente, chegamos num ano, estamos há 1 mês e alguns dias em um novo ciclo, no ano de 2020. O que mudou? Fala sinceramente para você, o que mudou do dia 31 para o dia 1º? Nada. E é real. Fisicamente, não mudou nada. A gente pode ter feito várias promessas, mas assim, do dia 31 para o dia 1º,
pulando onda ou não pulando onda, comendo uva ou não comendo uva, tem outras frutas também, enfim, fazendo toda a ritualidade, não mudou muita coisa. Porque a mudança não é externa. A mudança, como ela é interna, ela não acontece do dia para a noite. Porque se acontecesse do dia para a noite, a natureza daria saltos. Jesus desencarnou. No momento em que ele foi crucificado, ele desencarnou? No momento em que Jesus foi crucificado, ele desencarnou. Ele deixou de estar na carne, deixou de estar no corpo físico. Não que ele tenha morrido, o espírito, não que ele tenha morrido, mas o corpo morreu. Se ele, que nós dizíamos Deus, enfim, e visualizando nessa fala, que inclusive nos exclui, porque ele é filho, eu não. Fomos aprendendo com o tempo que somos filhos de Deus, mas até determinado momento, nós sempre atribuíamos a ele é filho, eu não. Então até o Filho de Deus, Jesus, passou pela experiência da morte. Vejamos que se a natureza desse saltos, ele poderia não estar passando por esse exercício, já que ele é Filho de Deus? Sim. Veja que a natureza é para todos da mesma forma. A natureza age para todos da mesma forma. Como a natureza age para todos da mesma forma, aí visualizamos Deus agindo igualmente para com todos, porém compreendendo a necessidade de cada espírito. Jesus passou naquele momento para dar a nós alguns exemplos de fidelidade ao Pai, tanto que nos estranha quando nós observamos a fala que está em um evangelho, em que diz: Pai, por que me abandonastes? Não nos faz muito sentido quando nós observamos assim, do ponto de vista objetivo, sem observar as entranhas ou o que dá a entender, a interpretação. Quando nós apenas ouvimos isso, Pai, nos abandonastes, parece que Deus neste momento abandonou Jesus, ou que Jesus estava lamentando, reclamando. E não faz sentido. Não faz sentido Jesus ser um espírito crístico e ao mesmo tempo se sentir abandonado, se sentir longe daquele que é Pai, daquele que é Criador. Esse sentido, aliás, essa falta de sentido que nos faz é porque já alcançamos determinado progresso na compreensão da realidade. Sendo assim, o marco que viveu há 2000 anos atrás, no momento em que Jesus era crucificado, não sei dizer aos senhores aonde ou quem eu era naquele momento, mas posso afiançar, garantir que o Marco, que não se chamava Marco, naquele momento, não é o mesmo de hoje. E vocês também não são os mesmos. Por quê? A lei de progresso sempre acontece. Quando nós pensamos na pessoa que cometeu a maior atrocidade da história da humanidade, enfim, até sim, progrediu. Então, Judas é um dos exemplos assim que nós pegamos e falamos, gente, o cara, além de ter sido infiel ao Cristo, ele entregou, verdadeiramente traiu. Então, isso de forma objetiva, humana, ainda imperfeita, é assim a coisa mais terrível que alguém possa fazer com um ser querido que era Jesus. No entanto, até que nós achamos terrível, progrediu, alcançou novos patamares. E olha que é um tempo curto. Vejamos a potencialidade desse espírito chamado Judas em
Em 2000 anos, ele já é um outro ser, completamente diferente. E muitos de nós que não fizemos essa questão de ter entregado ou negado a Jesus, passou 2 anos, gente. Olha onde nós estamos. Nós não entregamos ele. No entanto, o esforço que ele empreendeu pode ser, não é uma regra, que nós não tenhamos ainda empreendido em nós. E ele que nós ainda, no sábado de aleluia, fazemos lá um bonequinho e malhamos pensando nele, e ele já está muito melhor que nós, que estamos aqui ainda batendo nele, tanto que estamos batendo nele. Tamanha é a nossa ainda falta de maturidade. E ele possivelmente, como espírito evoluído que já é, não ri. Não, ele não deve rir. Porém, deve pensar o quanto ainda somos infantis ao fazer determinada ação. Isto, meus amigos, é para observarmos que progresso, melhora, qualquer questão não é por promessas que nós fazemos ou que nós conseguimos alcançar. Nada disso, ou não é o que nós fazemos agora ou deixamos de fazer, que vai nos entregar ou dizer que esse aqui não tem solução. Não há que nós façamos que nos faça nos desprender daquele que é Pai. Não deixamos de ser filhos em nenhum momento, e muito menos deixamos de ser herdeiros desse universo, como coloca Joana de Ângeles de forma magistralmente. Não é possível deixar de ser herdeiro. É possível um filho deixar de ser filho biologicamente? Se biologicamente não é possível, imagina nesse processo de criação, muito menos. Porque o elo é muito maior. Biologicamente, nós morremos. Espiritualmente, nós não morremos. Não é possível desfazer esse elo. E Deus se relaciona conosco, não é com o nosso corpo, é com o nosso espírito. Jesus se comunica, os espíritos se comunicam por meio dos espíritos encarnados, mas são espíritos. Os espíritos na reunião mediúnica não se comunicam com o corpo, com a matéria. Eles se comunicam com o espírito que momentaneamente está encarnado. Então, compreendendo isto, todas as vezes em que nos negamos a fazer esforços, nós estamos adiando para amanhã, mas uma hora nós vamos fazer. É semelhante a uma prova. Podemos hoje não estudar para ela, amanhã não estudar para ela, na semana que vem não estudarmos para ela, mas uma hora a prova chega. E se o conhecimento não estiver exercitado, a reprovação é o convite da vida. Volta e refaz. Volta e refaz. Quantas vezes forem necessárias. Deixar para amanhã é um grande exercício de desamor. Deixar para amanhã é desamor. Porque você, na verdade, está adiando o que poderia fazer hoje. Para nós caminharmos para o nosso encerramento, vejamos mais um vídeo. E esse aqui, ele é intitulado da seguinte forma: Para isso eu nasci. Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Eu vos envio
para reunir minhas ovelhas. E indo, pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus. Eu sou o bom pastor, e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. E haverá um rebanho, Rabi, e um pastor. minha filha está moribunda. Quem dizem os homens ser o filho do homem? Uns João ou Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou um dos profetas. E vós, quem dizeis que eu sou? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Filho, perdoados estão os teus pecados. Por que dizeste assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Como nos pode dar este a sua carne a comer? Na verdade vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida. E o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu nele. Pai, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. É necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas e seja rejeitado dos anciãos e dos escribas, e seja morto. Conjuro-te, pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem, assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Para que precisamos ainda de testemunhas? Não, nenhuma, não precisamos. Que vos parece? É réu de morte. Morte! Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Tu és o rei dos judeus? Tu dizes isto de ti mesmo? Ou disseram-te outros de mim? Vós tendes por costume, nesta época do ano, que eu vos solte um prisioneiro. Barrabás? Liberta Barrabás. E como era Pedro? Alguém já leu algum relato sobre Pedro? Sobre Tiago? João? Marcos? Se Pedro tivesse dito: eu nasci assim e serei eternamente assim, Pedro deixaria de ser pescador de peixes para ser pescador de almas? Se Tiago tivesse dito: eu nasci assim e vou ficar eternamente dessa forma, não tem para que ou por que modificar-me, seria ele um dos que conduziria, ainda que incompreendido por determinado tempo,
A igreja de Jerusalém? Não. Tudo isso é para dizer que Jesus não escolheu em nenhum momento conviver, desde o momento em que ele nasceu, apenas com aqueles que eram perfeitos. Até porque tinha pessoas perfeitas ao redor dele? Não tinha. O único ser naquele momento perfectível era ele, Jesus. Todos os demais, não. Até hoje. Ainda estamos nesse caminho, mas ainda não alcançamos. E é para nós que nós falamos. É para nós que nós conversamos. E não para o outro, para aquele que está lá fora. Não é essa a intenção. É para nós, que nos denominamos espíritas e compreendemos que foi para isto que Jesus nasceu. Se foi para isto, para passar por tudo isso e ainda assim dar o exemplo que ele nasceu, dando o exemplo de modelo e guia da humanidade, que dirá nós? Para que nascemos? Não nascemos para estar fadados eternamente ao purgatório, ao inferno, ao umbral ou às trevas. Não. Porque se houvéssemos sido criados para permanecer eternamente nesses ambientes ou nessa situação de dificuldade, não tem sentido viver. Sim ou não? Não teria sentido viver. Como pode passar alguém eternamente sofrendo? Qual é o motivo, a graça de alguém estar fadado eternamente a sofrer? Ou a estar na ignorância, ou na dificuldade, ou no erro? Não faz sentido. Se não faz sentido para nós que somos imperfeitos, que dirá para aquele que é espírito puro? Não. Por isto, o nosso convite de hoje. Nós nos aproximamos no momento em que comemoramos culturalmente, por exemplo, o dia, a semana da carne. Carnaval. O problema não é estar no carnaval. O problema não é passar pelo carnaval. O problema é eu, espírito, me retenho neste momento, nestes dias? Não. Se sou um espírito ainda em evolução, um espírito que é imortal, aquilo que faço hoje repercute amanhã. Aí mora o nosso alerta. Não é nesses dias, ou não é na quaresma que vem depois. O problema não está nesses momentos. O problema não está na culpa que sentimos. Está em que sou espírito e me responsabilizo por tudo que faço. Se passo por alguma coisa, preciso me responsabilizar por ela. Para isto, nascemos. Para a responsabilidade de mim mesmo. Sou eu que cuido de mim. O outro só me auxilia. O pai, a mãe tem o objetivo de encaminhar o filho, mas não de andar pelos seus filhos. Porque se fosse de andar pelos seus filhos, então o mérito seria de quem? Já sabemos a resposta. Seria dos pais. E não meu, e não seu, e não nosso, mas sim daquele que fez por nós. Veja como naturalmente é perfeito. Somos nós construindo por nós mesmos. Vamos orar? Senhor Jesus, Mestre de amor e bondade,
Agradecemos profundamente, Senhor, pela oportunidade da vida de poder vivenciar em nós os convites diários. É por Ti e contigo, Jesus, que queremos viver e viver com abundância. Se em algum momento nos falta a coragem, que possamos nós senti-la em nosso coração. Ó Senhor, não permita que esmoreçamos, não permita que o medo nos assalte durante a madrugada, no momento em que a noite é mais escura. Mas dai-nos a certeza, Senhor, de que após este momento o sol nascerá e brilhará como jamais brilhou. Senhor Jesus, se pudermos pedir algo, pedimos para que nos sustente diante da dificuldade, das limitações, diante do desejo de desistir, que possamos acender em nós a fé, a confiança em Deus. Permaneça conosco ao longo desta semana, iluminando os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas ações. Agradecemos pelo Teu amor, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Embora seja trabalhador da casa, nosso querido amigo, né? Devemos agradecer pela maravilhosa palestra que nos conduziu essa noite. Amigos, antes de iniciarmos a próxima atividade, que é a atividade do passe, devo rememorá-los que domingo que vem teremos o nosso último encontro, né? Do nosso estudo que estamos fazendo, o estudo de verão sobre mediunidade, às 16 horas. Novamente, às 18 horas, teremos a palestra e as atividades se seguirão normalmente. Nós iremos agora para o passe, seremos encaminhados, lembrando que as crianças que estão na evangelização têm prioridade. Então eu peço que mantenham essa amorosa psicoesfera aqui na casa, enquanto, né, aplicaremos o passe nas crianças, e logo em seguida, então, seguiremos todos nós que estamos aqui no recinto. Tenhamos todos uma boa semana e que no próximo domingo possamos estar aqui reunidos, se assim Deus permitir. Boa noite.